Duas questões rápidas, tá? Vou tentar compactar duas em uma. Pelo ponto de vista cristão, bíblico, tá? Eu sou cristão. Diga-se de passagem, uma das maiores expressões religiosas do mundo. Pelo ponto de vista cristão, existem entidades diabólicas, que são os demônios, que são os anjos que se rebelaram contra Deus, liderados por Lúcifer, ou Lucifer, que depois se transformou em Satanás, que é uma palavra grega, né? Hebraica, perdão, quer dizer opositor ou adversário. E diabo vem do grego, né? Que é aquele que traz divisão. Então, ele teve um poder de argumentação fantástico para enganar a terça parte dos anjos. Né? Porque se é o céu, não tem briga, não tem treta, não tem inveja, não tem ciúme, não tem nada. Quer dizer, a argumentação dele foi muito boa, né? E eles foram expulsos do paraíso. E a gente sempre se pauta na população terrestre, mas a população, o que eu imagino, espiritual, desse universo espiritual, é muitíssimo superior à nossa. Então, são trilhões e trilhões de anjos caídos que caíram aqui e vieram para a Terra. Esses anjos, eles têm a capacidade, isso a Bíblia relata, eu estou me pautando na Bíblia, tá? Nos Evangelhos, né? Inclusive você falou que Pedro, seu mentor, então ele foi testemunha disso, né? Então, Jesus, às vezes, ele expulsava demônios que causavam quadros sintomáticos de doença. Então, demônios podem causar doenças mediante algumas legalidades, umas brechas, sabe? Pessoas assim que são ruins, são perversas, vibram na mesma frequência, você atrai o bicho. Isso está né? certo. Atrai o bicho, né? Se vibrar na mesma frequência, atrai ele. E vibrar em frequência boa, você atrai coisas boas, evidente. Então, eles podem causar doença. E Jesus também curava causas naturais. Então, nem toda doença é oriunda do diabo. A doença faz parte do ser humano, né? Eliseu, que era um grande profeta, unção dobrada de Elias, morreu da doença que ele tinha. Então, assim, pelo que eu aprendi, eu fiz parte de uma seita satânica, pelo que eu aprendi, pela doutrina satânica, eles acreditavam o seguinte: para validar o engano, o demônio causa uma doença numa pessoa, e aí, ele mesmo, ele pode tirar aquela doença que ele causou, se foi a doença que ele causou, né? E aí a pessoa tem a impressão, poxa, foi curado. E você pode atribuir isso desde um pastor a um milagre, né, acontecendo, ou até mesmo um processo espírita, tá? Então, estou colocando um ponto de vista cristão. Então, esse é um ponto, tá? Só para você colocar. E o segundo ponto, eu quero aproveitar aqui o ensejo também. A humanidade está muito triste, está muito infeliz, né? Por mais que a gente diga que está evoluindo, tal, a cada 40 segundos, isso é estatística, uma pessoa se suicida no mundo. Mata mais do que assassinato, mata mais do que acidentes de trânsito, né? Então, hoje a humanidade está infeliz. Eu vejo isso nas minhas redes sociais. Muitas pessoas estão em depressão. Depressão é a doença número 1 do mundo. É o remédio mais vendido no planeta. Antes era o Viagra, agora é a depressão. Agora a depressão está pior. Ou seja, tem menos broxa. Tem menos broxa. O Viagra está funcionando, né? É propaganda pro Viagra aí. Precisa patrocinar aqui o Flow, né? Aí todo convidado ganhava um. Saia todo mundo feliz aqui. Então eu vejo assim que existe um grau de infelicidade do ser humano em prol de toda a tecnologia, de todo o conforto que ele tenha. Ele continua infeliz e ele muitas vezes busca a morte como solução para a vida. Agora, quando eu falo em depressão, eu não estou falando que leva ao suicídio, eu não estou falando daquelas pessoas por impulso, que usou overdose de droga, que acelerou demais no carro. Tá falando depressão mesmo, sem depressão mesmo, específico. Biológica, bioquímica, né? Então ela tem uma queda de serotonina, endorfina, ela tem uma doença, depressão, né? E pode ter traços borderline, pode ter traço bipolar. E essas pessoas, às vezes a dor é tão grande que o suicídio ele não quer se matar, ele quer tirar a dor. Né? Então ele acaba muitas vezes recorrendo à morte para tirar a dor, né? Inclusive o Papa, o atual Papa, uma mulher perdeu um filho e ela foi se aconselhar com o Papa e o Papa falou uma coisa muito interessante. Ele se atirou de uma ponte, né? Então ele falou, entre a ponte e o rio existe a misericórdia de Deus. Então eu acredito que Deus não acrescenta dor ao sofrimento. Aquele que realmente tem depressão, isso não é apologia ao suicídio, eu quero deixar bem claro, tá? Mas em casos extremos eu vejo que o amor de Deus sobrepuja isso, porque até mesmo quando Deus estabelece as suas leis, ele quebra as suas próprias leis em detrimento do amor. Vou pensar um único exemplo. Em João capítulo 8, na Bíblia, fala que uma mulher ela foi pega em adultério, em flagrante.
pelas leis mosaicas que estavam vigorando, a lei, a graça só começa com a crucificação de Jesus. Ela tinha, aquelas pessoas que estavam com pedra nas mãos para apedrejá-la, e era algo horrível o apedrejamento, eles tinham a legitimidade, né, de apedrejar, porque eles estavam parados pela lei mosaica. Jesus defende a mulher, ele protege. Quem não tem nenhum pecado, atira a primeira pedra, tal. Ninguém atira, fica só ele e a mulher. E pronto, livrou. Quer dizer, ele quebrou a própria lei dele em detrimento do amor. Quando Adão e Eva comeram, pela Bíblia, do fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal, havia uma única regra. Não tinha o conjunto dos 10 mandamentos, né? Havia uma única regra. E eles quebraram essa regra. E Deus falou, né? Está na Bíblia isso em Gênesis, né? Se você comer dessa árvore do bem e do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Então havia uma certeza empírica, concreta, que o homem ia morrer. Só que Deus não matou o homem. Ele criou todo um plano de salvação, né, no ponto de vista cristão, tá? Estou colocando, não sei, oposição espírita, que veio Jesus, né? Quer dizer, Deus veio na forma humana para levar o pecado à humanidade e acabou através do sacrifício dele, né? Eu acho até o filme do Mel Gibson excelente, né? Quando ele coloca a paixão de Cristo, eu acho que é o que mais se aproxima da realidade, né? E aí, através dali, começa uma nova aliança. Essa nova aliança ela é fundamentada no amor, né? Amar ao próximo, né, como a si mesmo, e amar a Deus por todas as coisas. Então, o amor ele tem que vigorar, né? Então, todas aquelas coisas da lei e tal, dos castigos, as penas, penitência, etc., acabou, né? Começa agora uma regra do amor. Então, a minha questão seria, o suicida doente, tá? Bioquímico, que está fazendo tratamento, mas não está suportando a dor, de repente ele tira a vida. Uma solução. Quer dizer, pela luz do Espiritismo, o amor de Deus não se apresenta nisso? Ele vai colher uma consequência? Como é que é a luz do Espiritismo? Segundo o Espiritismo, segundo o Livro dos Espíritos, ele fala que a única pessoa que tira a sua própria vida e não, vamos dizer, se lasca, né, falando na linguagem mais normal, é aquele louco que não tem noção do que está fazendo. Sim. Ou aquele que não tem como você medir, ele não sabe nem o que ele está fazendo. Exato. Ele entra num surto psicótico. Isso. Os outros, por exemplo, ele vai ter a penalidade compatível com o conhecimento sobre Claro, porque ele tem sobre ciência. o conhecimento espiritual, sobre o nível de inteligência. Concordo com isso. Sobre a prova dele, sobre a expiação. Mas o que o Espiritismo fala também é o seguinte, é que antes de reencarnar, nosso processo reencarnatório passa pela revisão dos espíritos superiores. E você só pode reencarnar com aquela quantidade de dificuldades se eles autorizarem. Ou seja, todos são capazes de enfrentar as dificuldades que eles têm. O cara que está tirando a sua própria vida, ele está, vamos dizer assim, cancelando o contrato dele de fazer o seu melhor, entendeu? Mais ou menos isso. Então, por isso Mas hoje em dia, a taxa de suicídio ela é grande entre crianças de 10 a 15 anos. Então, a criança também é a maior incidência. A criança também não tem como ser responsabilizar, porque até 21 anos o cérebro não está 100% não tá formado. E aí e tem umas diferenças biológicas que fazem com que os adolescentes não tenham na amígdola, os freios, não tenham, né? Isso, não os tem freios morais exato. que a gente tem. E aí sim. é difícil. Por isso eu tive depressão besteira, também, né? Eu lutei contra a depressão. Quando eu era moleque, eu falava, não acredito que eu fiz coisas assim. Adolescente faz, né? Às vezes uma dessa... Eu te pergunto isso, porque meu filho se suicidou. Eu tive um filho, meu único filho se suicidou, não aguentou. Teve uma depressão, a gente tratou depressão, usou todos os recursos que a medicina tem, que a minha fé tem, mas não conseguimos impedir, né? E tem muitos religiosos, né, que jogaram na minha cara, tá no inferno e tal. Eu nunca acreditei nisso porque eu conheço o amor de Deus. Eu tenho experiências fortes com Deus. Assim como você tem experiência com o Espiritismo, Deus me deu experiências com a graça dele. Então, não é apologia ao suicídio, eu reforço isso, tá? Lute pela vida, busque os recursos da medicina e tudo mais, acolhimento familiar, busque sua fé, terapia, suporte medicamentoso, ajuda. Porque ele tira aquela angústia, né? Muito importante. Tira você pega uma pessoa você que quer tirar a dor. Tira o remédio dela. Tira o remédio, ferrou. Nossa, velho. Porque ele te equilibra, né? Para mim, eu tomei 7 categorias de remédio para me manter equilibrado. Porque muitas vezes eu tive ideação suicida, mas a medicação e o meu raciocínio também, meus freios morais, claro, me impediram de fazer isso. Então, hoje eu vejo que a humanidade está muito infeliz. Eu recebo muitos relatos de pais. Meu filho deixou um diário, ele ficou internado numa clínica. Enquanto ele ficou internado, ele escreveu um diário. Ele descreveu depressão com cores fortes, né? Aí o início do diário, quem escreveu foi minha esposa, que era médica.
Ela escreveu como mãe e como médica, né, o que é a depressão. E no final desse diário eu escrevi como teólogo, né, e como pai também. E hoje esse diário pode ser baixado gratuitamente no meu site, né, danielmastral.com.br. Então, tem ajudado muita gente, mas eu tenho recebido um feedback enorme de pais que perderam os filhos, que assim, e estão sofrendo. Então, esse sofrimento, para cada pessoa que se mata, 14 sofrem. A estatística. Então, a cada 40 segundos uma pessoa se mata. Né? E a cada pessoa que se mata, 14 sofrem com a dor, com a perda, a dor da ausência e tudo mais. Como diria Mário Quintana, né? O passado não reconhece seu lugar, né? Ele está sempre presente, né? Então, a dor da ausência é punk. Não quer saber. Né? Então, como é que o Espiritismo explica isso, né? Porque a impressão que eu tenho é que a humanidade está sofrendo muito, tá passando uma fase de sofrimento muito grande. Né? Então, essa é uma colocação que eu queria, sei lá, o ponto de vista espírita a respeito disso. Então, como eu estava falando, a responsabilidade de um pré-adolescente, de um adolescente, não pode ser a mesma de um adulto que já está formado, a sua mente, suas ideias, etc. Né? Claro, concordo. Mas assim, infelizmente, realmente, a gente está passando por um processo complicadíssimo. Onde eu moro lá, por exemplo, os índices em Balneário Camboriú, que por ser um lugar que muita gente tem tudo com muita facilidade, me parece que ainda é um agravante isso. É um agravante, é um paradoxo, né? Se você vê os países que são na minha época não tinha nada, não Japão, tinha isso. Porque era uma vida mais difícil. Eu acho que a galera acabava se distraindo, a gente brincava de bolinha de gude, caindo em rolemã, na Você vê Alemanha, Japão, onde os caras têm grana, Dinamarca, os caras se suicidam. Japão é campeão disso. Campeão disso. Então, é uma questão complicada, mas eu vejo 2 pontos. O primeiro ponto é o seguinte. Quando o cara vai reencarnar, isso que diz o Espiritismo. Tá. Por exemplo, você reencarna com um problema físico, e esse problema físico, ele foi programado antes de você reencarnar lá. Então, na hora do... Eu vou explicar exatamente como é. Que hoje a gente tá... É interessante que eu nunca falei essas coisas no podcast. Eu fiz muitos podcasts. Hoje a gente tá indo de um jeito muito avançado. Assim. Não, legal. Eu tô falando, mas tem gente que vai falar, pô, esse cara é louco. Então, se você acha isso, comenta aí embaixo, que eu gosto de engajamento. Né? A questão era por que a humanidade está entristecendo. Verdade. Porque se a gente está evoluindo, por que tem esse algumas paradoxo? Questões. Assim, o que o Espiritismo diz? Por que um cara fuma e não tem câncer de pulmão? E outro que não fuma tem câncer de pulmão. O cara bebe e não tem cirrose. O outro que não bebe tem cirrose. Porque antes da gente reencarnar, a gente já vem com essas características. Por exemplo, se ele fumou e não teve câncer de pulmão, ele causou um dano nas leis naturais de Deus, que ele vai ter que parar isso. Quando ele reencarnar, ele já vai reencarnar com essa tendência. E, às vezes, ele nem fumando, ele vai ter um câncer de pulmão. Ou fumando um pouco, ele vai ter um câncer de pulmão. Então, assim, voltando a falar um pouco do suicídio também... Porra, aí é foda. Não, mas você não fuma muito. Isso aí é assim, tipo assim... Tá, mas e se o eu do passado... aí você vai se pegar. Porra, tudo bem, vai. Mas, assim... Mas aí tem a questão do cigarro, isso depende também, porque no passado as pessoas não sabiam que o cigarro fazia mal. Então, não, era glamour, né? Era normal, você não sabia que o cigarro fazia mal. Então não tem como você vai culpar alguém. O garoto propaganda da Marlboro lá morreu de câncer. Morreu de câncer. Os caras tentaram comprar ele ainda. No pulmão, cirrose, sei lá, câncer. Aí o que acontece? Então, vamos dizer assim, você hoje é uma mistura de todas as suas escolhas, nessa vida e nas vidas passadas. Então, tipo assim... O Igor nasce com tal... Por isso está no DNA. Por que as pessoas hoje conseguem... Alguns laboratórios conseguem ver se a pessoa vai ter câncer de mama ou não? Porque está lá no DNA. Sim. Então, antes de reencarnar, esse seu DNA é preparado para você reencarnar exatamente com aquelas características. Quem fala isso não sou eu, é André Luiz. É Chico Xavier. Isso está no livro de Chico Xavier. Ele fala lá que tem um laboratório que eles fazem essas análises desses... E eles escolhem exatamente os cromossomos necessários que você precisa para reencarnar. Por isso que precisa ser tão perfeita essa construção da vida. Então, você vai reencarnar com as expiações e as provas baseadas naquele seu histórico e preparado para aquilo. Então, chega lá, começa a vida. Então, algumas pessoas nascem realmente com uma tendência muito grande a ter depressão. E aí você junta mais com a quantidade de informações. Há 2000 anos atrás,
um imperador romano era o cara que tinha mais acesso a informações. Qualquer criança hoje de 5 anos tem muito mais informação, 1000 vezes mais informação que o cara. Muito mais. Nosso corpo biológico não foi feito para viver com essas informações, porque veio de uma evolução de milhares de anos, 200 mil anos, Homo sapiens. Então, hoje, você tem acesso de ataque de ansiedade toda hora. Os nossos antepassados, ele tinha ataque de ansiedade quando ele ia caçar um bicho e via um leão, ele tinha que tomar cuidado para ele não morrer, ou então na hora de caçar, era uma vez a cada 3 dias. Sim. Hoje, um carro te fecha, pum, ataque de ansiedade. O farol freou antes, pum, ataque de ansiedade. Aconteceu não sei o quê, pum, ataque de ansiedade. Isso aí começa a desenvolver crise de pânico, Claro. que causa depressão e que causa ansiedade. Então, vamos dizer assim, o mundo está doente. Aí você junta tudo isso com a porcaria que nós temos na mídia, que é só música ruim, música das trevas, que eu vejo assim nesse ponto de Sim, vista. sim. Por exemplo, agora, você vê essa música da Anitta, nem sei se eu podia falar, mas eu vou falar, né? Se qualquer coisa você fala, pare! Por mim, você pode falar. Você Tá. pode deixar o que você quiser da Anitta. Tá bom. Eu, particularmente, acho a Anitta muito foda. Porque ela é, do ponto de vista cultural, assim, de levar o Brasil pro mundo. Sim. Mas você tem... seu Só que ponto ela de levou vista. de costas, com a bunda, né? Esse é o problema. É um jeito de enxergar. Então, eu sei, tô enchendo o saco. Mas assim, o fato é o que eu vejo o quê? Então, hoje, os jovens, por exemplo, são alimentados de lixo. Eu gosto até de funk, mas eu não gosto de funk ostentação. Ostentação não, ostentação tudo bem. O funk que fala de coisa. Então, agora, essa nova música da Anitta, ela fala que o cara vai gozar em 5 minutos. Olha o jeito, olha o nível que nós chegamos. Ela tá mostrando o útero praticamente. Outro dia cheirou o toba da outra lá, Luísa Tonta, sei lá. Então, assim, o nível que essa galera chegou, isso daí contamina.